Olá, bom dia. Bom dia. Podem dizer se o som está bom, por favor? Olá, bom dia. Podem dizer se o som está bom, é só. Olá. Eu hoje tenho aqui uma pessoa internacional. Espero que perceba. Eu vou tentar falar um bocadinho devagar. Uma pessoa não, várias pessoas. Podem dizer só que se o som está bom. Ahm, Está, ok. Obrigada. Estou só aqui a escrever. Ok, obrigada. Obrigada. Autoconfiança. Estou só aqui a escrever o tema da live e para depois as pessoas que vierem saber do que estamos a falar. Oh, muito obrigada pela interação. Muito obrigada. Vou fixar. Ok. Olá, muito bom dia. Hoje tenho pessoas aqui de Portugal, de Brasil, outra pessoa que é de Inglaterra, mas também está aqui em Portugal e que percebe melhor se eu falar mais devagar. E realmente eu falo imensamente rápido e tenho tentado controlar a velocidade da maneira como eu falo. E eu já tinha dito aos meus seguidores que quanto mais interagem, quanto mais partilham, o algoritmo do Instagram vai mostrar que é importante esta live e vai mostrar para mais pessoas. Muito obrigada pela vossa interação. Hoje vamos falar sobre autoestima e autoconfiança. É um tema de muito interesse, especialmente nos dias de hoje. Há muita gente a comparar-se, redes sociais ao rubro, não é? E então é um tema de interesse de muitas pessoas. Quanto mais tivermos uma autoestima alta e uma alta autoconfiança, melhor para nós. Então eu começo a perguntar-vos se vocês acham que existe uma influência da baixa autoestima e superar os vossos desafios. Acham que é mais fácil superar os vossos objetivos, os vossos desafios, enganei-me, superar os vossos desafios com uma alta autoestima ou baixa autoestima? O que é que vocês acham que é mais fácil? Acredito que, se vocês ainda não estão aqui a responder e quem está a ver depois, vá pensar que é muito mais fácil eu superar os meus desafios se tiver uma alta autoestima, não é? E então isso é muito evidente, porque quanto mais nós confiamos em nós gostamos de nós, melhor nos vai correr tudo aquilo que nós fizermos. E agora queria-vos perguntar, quem me está a ver, se sabe a diferença entre autoestima e autoconfiança. Qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença entre autoestima e autoconfiança? Interagem aí comigo, se conseguirem, se puderem. Portanto, a diferença entre autoestima e autoconfiança. Eu sei que há um delayzinho entre aquilo que eu digo e aquilo que vocês escrevem aí no chat. Infelizmente, porque era muito melhor se fosse ao mesmo tempo que eu estou a falar, vocês comentarem. Porque depois já passa um bocadinho. Então, digam-me se sabem a diferença entre uma e outra. Pronto, quem não está a ver ao vivo pode pensar qual é que é a diferença entre autoestima e autoconfiança. Então, a grande diferença entre elas as duas, às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. A autoestima é o valor que você se dá a si próprio, é como se fosse uma avaliação que se dá a si próprio, portanto, aquilo que, portanto, a autoestima seria estar bem consigo mesmo. Isso é basicamente, a autoestima é a avaliação que nós damos a nós próprios, ok? Enquanto que a autoconfiança é a confiança que nós temos que somos capazes de fazer algo, que nós temos em nós de fazer alguma coisa, entendem? Então, a grande diferença entre uma e outra é essa mesmo, apesar de que se as duas estiverem presentes e altas, melhor, não é? As duas vão estar sempre presentes, podem estar baixas ou altas, e então, quanto
Isto para vos dizer que a autoestima é basicamente a avaliação que vocês dão a vocês mesmos, não é? Se vocês se avaliam de forma positiva ou se avaliam de forma negativa, enquanto que a confiança é a confiança que vocês têm em vocês mesmos. E para vos mostrar, por exemplo, um exemplo de aumentar a vossa autoconfiança é através do autoconhecimento. Eu já vou abordar melhor ao longo da live, mas só aqui para vos dar um gostinho daquilo que vai ocorrer na live, em que imagina que vocês estão na rua. É quase impossível uma coisa destas acontecer. Sim, escrevam, é isso mesmo, escrevam. Eu no início da live eu começo sempre por trazer mais reflexões para vocês terem mais clareza sobre o assunto que eu estou a falar. Porque assim, às vezes vocês acham que é mau ter uma baixa autoestima, mas nem têm muita noção naquilo que vos prejudica. Então no início da live eu acabo por trazer mais clareza àquilo que estou a falar no momento. Então trago muito essa clareza para depois conseguirem mudar algo, está bem? E então depois, mais para o meio, é que eu começo a falar das dicas para aumentar, neste caso, a sua autoestima e autoconfiança, e começo aí para estar com a caneta na mão e escrever. Podem já estar com a caneta na mão e escrever, mas no início é mesmo esta conexão e vocês compreenderem a mensagem que eu vos estou a tentar transmitir neste assunto, no assunto que eu vos trago, está bem? E então, basicamente, eu queria-vos dar um exemplo que raramente irá acontecer, ou duvido que aconteça, mas vocês coloquem-se nessa posição e pensem como seria se estivessem nessa posição. Então, vocês estão na rua e vão para dentro de uma loja e não podem ter a vossa carteira. Por algum motivo não podem ter a vossa carteira. Portanto, isto é quase impossível de acontecer, mas imagina. E então, no caso das mulheres, é um pouco mais possível, porque elas têm uma carteira gigante e muito pesada. Então, não querem ter a carteira para poder passear à vontade no meio da loja. Fantástico! Eu agora já não gosto muito de ir a comprar roupa, mas quando era mais nova e tinha uma mala pesada, incomodava-me imenso. Porque era muito chato estar a ver as camisolas e depois com a mala ao colo, portanto no ombro, era terrível. Os homens não se vão identificar tanto, mas pronto, imagina que vocês têm a carteira e não podem entrar dentro da loja com a carteira. E vocês veem uma pessoa na rua, uma pessoa passar na rua e dizem assim, olha, pode ficar aqui com a minha carteira? Vocês não conhecem de lado nenhum essa pessoa. Vocês vão confiar nela? De certeza que não, não é? Vocês não vão deixar a carteira a um desconhecido. Então, isto foi só a abertura da live para vocês perceberem o quanto o autoconhecimento é importante para que vocês consigam confiar em vocês, está bem? Depois eu já vou falar melhor sobre o autoconhecimento, que ele é um princípio para a vossa alta autoestima e alta autoconfiança, mas aqui para vocês entenderem que vocês não iriam confiar uma coisa de valor a uma pessoa que não conhecem. Vocês vão confiar a vossa vida e a vossa estima, tudo que é vosso, a alguém que não conhecem. Então aqui o autoconhecimento é crucial para aumentar a vossa autoestima, está bem? E a vossa autoconfiança. Apesar de terem definições diferentes, elas estão muito associadas, está bem? Pronto, então, basicamente, como eu disse no início, eu dou umas explicações para vocês entenderem melhor o tema que eu vou abordar. E, normalmente, eu dou muitos exemplos, porque é muito mais fácil vocês aprenderem através de exemplos do que eu estar a dar definições. Eu própria, já confessei isso na anterior live, que eu para decorar definições nunca foi algo que me assistiu. Portanto, nunca foi algo que foi o meu forte, ok? Eu sempre gostei muito mais de gráficos, de histórias, de exemplos, e é isso que eu trago muito nas minhas lives. E ou trago exemplos de outras pessoas, como vocês sabem, eu trabalho com clientes nesta área, então eu acabo por ter muitos exemplos dos meus próprios clientes. Ou então eu trago os meus próprios exemplos. Eu já vos disse, posso fazer até agora, posso fazer alguma live que eu não traga exemplos pessoais porque eu não tenha passado por isso, mas até agora todos os temas eu já passei por isso. E então eu consigo aqui mostrar por primeira pessoa, com o meu exemplo pessoal, do que era ter baixa autoestima e baixa autoconfiança e o quanto isso prejudicava a minha vida. Então eu, para vos mostrar isso, vou-vos contar algo que se aconteceu há uns tempos atrás, não foi há muito tempo, portanto é possível nós aumentarmos a nossa autoestima, não é preciso
anos e anos e anos e anos. Portanto, há uns anos atrás, em 2018, eu estava a apresentar um artigo científico. Para quem não sabe, eu sou cientista, a minha formação de base é na área da ciência, e depois eu estava a apresentar o artigo científico num simpósio. Portanto, é um sítio onde os especialistas que escrevem artigos vão apresentar o seu trabalho. E então eu fui apresentar o meu artigo, que eu tinha publicado numa revista com o meu orientador e com outras pessoas que me auxiliaram, e depois eu começo a falar na apresentação. E como é que vocês acham que é uma pessoa que fala em público quando tem baixa autoestima? Como é que vocês acham? Eu calculo que vocês imaginem como é que é, não é? É uma pessoa que tem muito medo, que não confia naquilo que ela vai fazer. Lá está, a confiança e a autoestima está muito ligada. E então eu basicamente ultrapassei a confiança, isto é, eu fui lá e fiz, ultrapassei o medo. Portanto, eu podia simplesmente ter dito: não, eu não quero apresentar o meu artigo naquele simpósio, não vou porque eu tenho medo. Eu fui corajosa e consegui ultrapassar. Mas a autoestima estava muito, muito em baixo, o que faz com que a minha apresentação nunca fosse uma apresentação boa, não é? Não iria ter uma boa performance. Portanto, quando nós temos uma baixa autoestima, por mais que até conseguimos ter coragem, ir lá e fazer, quando vocês têm a baixa confiança, vocês nem sequer fazem. Portanto, quando alguém diz assim: eu não consigo, então ela não consegue mesmo. Quando a pessoa diz: eu não sei, eu consigo, eu vou, pronto, eu vou, eu consigo. As pessoas normalmente não dizem eu consigo, eu vou, pronto, nem sequer pensam nisso, elas vão. Então a probabilidade de elas conseguirem é 50-50, podem conseguir ou não conseguir. Enquanto que uma pessoa, quando diz eu não consigo, ela não consegue, ok? Portanto, aqui o valor daquilo que vocês falam, está bem? E então é muito importante esta parte da confiança inicial. Portanto, quando a pessoa tem confiança, ela consegue, ela vai e faz. Mas depois, se a autoestima está em baixo, ela não tem uma boa performance. Porquê? Porque ela está sempre com medo, ela não confia em si, ela não confiou em ir, mas depois não confia que vai fazer uma boa prestação, que vai ser boa, ok? Portanto, não é só o ir, é depois na continuação do projeto que ela está a desenvolver, que ela está a fazer. E no meu caso, eu estava a apresentar o meu artigo naquele local que eu nem sei o nome. Se vocês souberem, digam-me no direto, ou então digam-me aqui, quem estiver a ver a live depois. Eu já fui procurar na internet, e quem me conhece sabe que eu sou bastante curiosa. Então eu já fui procurar na internet, e não sei como é que aquilo se chama, mas é aquele local em que nós estamos quando estamos num palco, e depois temos o microfone e o computador. E aquilo tem um nome, eu tenho a certeza, mas eu procurei. É o pódio, não é o pódio, porque o pódio é quando nós temos um palco e depois temos o primeiro lugar, o segundo, não é, eu não sei muito bem como é que se chama. Portanto, se vocês souberem o nome, digam-me aqui, ou então digam-me depois no direct, por mensagens, quando virem a live, está bem? Que eu vou deixar gravado um bocadinho, não muito tempo, e depois digam-me, por favor. Então, como eu estava a dizer, eu estava nesse local, que eu não sei o nome, e estava com o computador, com a minha apresentação em PowerPoint, e eu estava a apresentar, tinha feito a apresentação e nunca olhava para o público. Impossível! Olhar nos olhos do público, nem pensar, olhava assim só assim para as paredes e mal. E não conseguia olhar nos olhos das pessoas, porque eu tinha tanta vergonha, tanto medo, que não era capaz. Então, o que é que fazia? Com que eu estivesse basicamente a falar para dentro, eu não conseguia falar para fora, de forma expansiva. Logo, as pessoas não iriam perceber aquilo que eu estava a dizer, não é? E não perceberam com certeza. Eu acho que aquilo foi um grande frete. Estar ali a ouvir-me foi uma grande seca. Eu às vezes utilizo expressões portuguesas, porque lá está, eu sou portuguesa, mas eu sei que tenho pessoas que me seguem, que são brasileiras e que estão aqui na live, inclusive, e frete, seca é aborrecido. Deviam estar a achar que era muito aborrecido estar a ouvir-me, porque realmente eu estava basicamente a ler, a tentar ir buscar as coisas que eu estava a decorar, portanto, que eu tinha decorado, da forma como eu tinha decorado, que era para não me enganar. Depois não olhava para ninguém para não me dar aquela branca, não é? Aquela falta de acesso ao conhecimento, que eu tinha muito medo que isso acontecesse, de eu saber as coisas, porque eu sabia, mas eu chegava lá e de repente parecia que o meu cérebro ficava em branco. Eu não via nada. Porquê? Devido às emoções. A emoção de medo era tão alta, por causa da baixa autoestima, por querer sempre a aprovação do outro, que o meu cérebro bloqueava.
Então, normalmente as pessoas que têm baixa autoestima, apresentações em público também não são muito boas e então faz com que o desempenho delas também não seja, porque a nossa maior arma é a comunicação. A maneira como nos comunicamos é como nós conseguimos aceder a várias coisas na nossa vida, não é? E então, quando a autoestima é baixa, as coisas dificultam, mas não é impossível. Vocês veem-me agora a falar sem problema e eu até achava que era só por estar na câmara, porque eu nunca tinha falado em frente a uma câmara, só quando comecei o meu projeto e esta página de Instagram, mas depois quando comecei a falar com a câmara pensei, se calhar eu só sou assim porque é a câmara e nunca aconteceu, eu nunca tive que falar para uma câmara anteriormente. Eu sei que agora muitos jovens, muitos adolescentes até tiveram que falar devido ao Covid, devido a várias situações em que tiveram que estar em casa a falar na câmara e fazer apresentações, mas eu nunca tinha estado em frente a uma câmara, portanto eu pensei, ok, como é a primeira vez, se calhar é por isso, mas não, eu já tive palestras em público, tanto presenciais, em público, presenciais, e correu muito bem e eu fiquei muito feliz porque realmente o medo foi superado, porque a autoestima foi melhorada, está bem? Então aqui é perceber a causa que está por trás desse medo. Normalmente esse medo da exposição, da rejeição, é porque a confiança em si é muito, muito baixa, é porque a sua estima é muito baixa, ela não vê o seu valor, a avaliação que ela dá a si própria é muito baixa. Ok? E então era isso que me acontecia. E outro exemplo da pessoa ficar muito prejudicada a nível de baixa autoestima é a dependência emocional. Vocês provavelmente já viram aquelas pessoas que são muito dependentes, ou acontece muito no relacionamento amoroso. Pode acontecer até com amizades, também, com outro tipo de relacionamentos, mas acontece muito quando a pessoa tem a baixa autoestima, ela fica dependente emocional do parceiro, da pessoa que está com ela, do relacionamento amoroso. E o que é que acontece? Muito obrigada pela vossa presença, a estarem aqui comigo. E o que é que acontece? Essa pessoa, ela acaba por ficar sempre dependente do que o outro vai querer e depois fica sempre triste se ele diz alguma coisa que a magoa ou que ela pensa que a magoa. Portanto, nós ferimos com palavras do outro porque nós não temos conhecimento sobre nós, não é? E a nossa autoestima é baixa. Então, aqui a dependência emocional está muito alta em pessoas que têm a baixa autoestima e também os ciúmes. Se há dependência emocional, há muitos ciúmes. Os ciúmes são o quê? Baixa autoestima, sem dúvida, porque a pessoa não vê o valor em si, ela vê o valor na outra pessoa, mas não consegue ver o valor em si. Então, a autoestima baixa imenso, ok? Então, temos aqui dois casos em que a autoestima baixa vai fazer com que você tenha uma menor prestação na sua vida ou tenha menos felicidade, que lá está, é que é aqui a terceira situação. Obviamente que uma pessoa que está dependente emocional, que não consegue, por exemplo, fazer uma apresentação, como aconteceu comigo, eu não era capaz de fazer aquela apresentação, o que é que acontecia? Eu vou ficar infeliz. Um dia que supostamente é feliz para mim, não é? Naquele dia é algo importante, era algo importante para mim porque eu apresentei um artigo, algo que era muito importante, e não foi um dia feliz porque eu estava com medo do que os outros vão dizer, porque a minha autoestima era muito baixa. Então temos aqui coisas que nos vão diminuir a nossa felicidade. O que é que qualquer ser humano quer ser? Quer ser feliz, não é? E ao aumentarmos a nossa autoestima, aumentamos a nossa felicidade também, ok? Então já vos mostrei, através destes exemplos, o quanto a baixa autoestima e baixa autoconfiança pode estar a prejudicar a vossa vida. E como eu tenho falado, eu agora até tenho chamado os meus seguidores de conquistadores, porque são pessoas que conquistam as suas metas, os seus sonhos e, em primeiro lugar, que conquistam a sua melhor versão, porque nós não conseguimos conquistar, termos muitas joias, termos muito dinheiro, se nós não formos ricos primeiro. Nós primeiro temos que ser, a nossa mente tem que ser primeiro rica e só depois é que vamos ter muito dinheiro, percebem? Porque acontece imenso pessoas que ganham o Euromilhões ou alguma lotaria, alguma coisa,
que dê dinheiro a essa pessoa e ela depois perde esse dinheiro todo. Porquê? Porque ela não tinha aquela mentalidade de riqueza, não era rica antes de ter o dinheiro. Então eu falo muito sobre ser primeiro, depois fazer, ter habilidades, fazer, praticar para depois ter. E é isso que eu falo imenso aqui no meu Instagram, e qualquer pessoa que vocês vejam do desenvolvimento pessoal, primeiro começa sempre no ser, em vocês serem a vossa melhor versão, ok? Por isso é que eu falo aqui o conquistador, conquistar as vossas coisas. E agora vamos ver como é que eu posso ser uma pessoa com uma autoestima alta, ok? E aqui com amor próprio, que amor próprio e autoestima também são diferentes. Por exemplo, o amor próprio é o sentimento de amor e de carinho que temos por nós, ok? Enquanto que a autoestima é então a avaliação, como eu disse. E agora vamos entrar aqui numa parte que é, basicamente, eu já vos dei clareza do quanto é importante vocês aumentarem a autoestima. Portanto, o quanto é importante vocês aumentarem a vossa autoestima, e agora vou-vos mostrar como é que podem fazer. Quais são os princípios para vocês terem uma alta autoestima? Quais serão esses princípios? Eu agora peço que estejam com a caneta. E algo que eu esqueci-me de dizer no início, que eu disse na anterior live e gostava que vocês fizessem, é sempre que houver alguma coisa que feriu o vosso ego, eu não fiz de propósito, é simplesmente para vocês renovarem-se. E por isso é que eu vos peço para colocarem uma águia quando há assentou uma carapuça, era mesmo isso. Por exemplo, alguém não começar porque é perfeccionista, e eu dizer assim, se és perfeccionista és egoísta, porque não vês o valor que tu tens que podes dar a outra pessoa. Isso é ferir o ego da pessoa. A mim feriu-me o ego quando eu ouvi isso na altura. Então, quando acontece isso, coloquem uma águia do género, porque as águias, há essa lenda, que há quem diga que é mentira, eu não sei muito bem, mas pronto, fico pela lenda, que elas, quando arrancam as penas, elas estão a renovar-se, não é? Então há uma picada, há um desconforto ao vosso ego, mas estão a renovar-se e a ficarem cada vez pessoas melhores e ir rumo à vossa melhor versão. E quando virem que há uma boa ideia daquilo que eu disse, que acendeu uma lâmpada na vossa mente, podem pôr uma lâmpada, ou então uma pomba, que eu gosto muito da simbologia que tem a pomba com a oliveira na boca, no bico, porque simboliza muita paz, a liberdade. Para mim é o meu maior valor. Vocês veem o quanto eu falo sobre, o quanto eu coloco asas, o meu programa é o voar, porque a liberdade para mim é o meu maior valor, ok? Eu sempre dei muito valor à saúde e não sabia porquê. Hoje sei, eu dou valor à saúde porque eu quero ser livre. Eu quero poder ter energia, ter 80 anos e ter muita energia, portanto é por isso que eu dou tanto valor à saúde, porque o meu valor principal é a liberdade. Então eu falo muito aqui, e a simbologia da pomba é a liberdade. E há algum conhecimento que vocês têm, é a liberdade. A sabedoria é a maior liberdade que nós possamos ter, ok? Pronto, então era só este recadinho pequenino para vocês que tiverem então... Por isso é que eu coloquei uma águia e uma pomba no meu título afixado, que eu fixei desta live, e agora vou então continuar em dizer-vos os princípios da alta autoestima e alta confiança, ok? Então, o primeiro princípio é, portanto, praticar a autocompaixão, ok? Esse é o primeiro princípio, é que se vocês se tratarem mal, eu vejo muitas vezes, já me aconteceu no passado, eu, por exemplo, fazer alguma coisa e não devia ter feito aquilo, ou até no momento eu começava, és mesmo burra, que burra. Não, isto não é uma maneira de autocuidado. Quando vocês se chamam nomes, vocês estão a diminuir a vossa autoestima, ok? Então, terem autocompaixão convosco é... Como é que vocês tratam os vossos amigos? Vocês chamam nomes aos vossos amigos? Eu sei que no passado, quem tem mais ou menos a minha idade, lembra-se que chamavam nomes aos amigos, é parvalhão, não sei o quê, porque era muito comum na adolescência. Nós passamos por uma época complicada e então, especialmente pessoas que tiveram, eu não vou entrar nesse tema, não é? nessa parte, mas pessoas que tiveram uma adolescência não, que agora ia falar da infância, mas pessoas que tiveram uma infância complicada, com pouco amor, é normal que ela tenha mais dificuldade em demonstrar afeto, que era o que acontecia comigo. Eu sempre fui uma pessoa simpática, sorria, estava tudo bem, mas não era capaz de ser lamechas. Eu não sei que expressão tem essa no Brasil, que como eu sei, eu tenho seguidores brasileiros. Lamechas é aquela pessoa que é
cola, eu não sei explicar, mas eu agora admiro muito essas pessoas, são muito queridas, são muito amorosas, eu gosto mesmo. Agora eu não digo que são lamechas, são pessoas amorosas e eu gosto muito delas. Mas quando eu era adolescente, devido à falta de amor quando era pequenina, devido à infância complicada, eu não conseguia ser lamechas, então eu não era capaz de chamar o nome querido a uma amiga minha, então as minhas amizades eram, ai para, vai estúpida, o que é terrível, é muito mau, porquê? Porque o cérebro da pessoa vai acreditando naquilo, apesar de que aquele nome não é dito com essa emoção, é só uma palavra, mas as palavras têm poder e então tirem essas palavras da vossa boca, porque quando vocês acabam por... Quando eu fazia aquilo com as amigas, chamar parva, não sei o quê, que era o comum da adolescência, pelo menos as pessoas que têm a minha idade vão se identificar, eu fazia não para chamar nomes, era só uma maneira de chamar, ok? Mas quando vocês chamam a vocês próprios, vocês estão a pôr emoção, porque quando vocês se chamam, ai burro, ai burra, vocês estão a colocar emoção, ok? Então aqui alterar essa emoção e perceberem que essa emoção não, essas palavras, e perceberem que as palavras têm poder, então tratarem-se como se tratam bons amigos. Eu falei de um mau exemplo quando eu era adolescente, agora já não acontece, não é? Já não chamo nomes às pessoas, mas quando era adolescente isso acontecia e acredito que haja mais essas culturas, mas a palavra tem poder, então tratem-se com autocompaixão, ok? Tenham compaixão convosco e digam coisas boas e se não conseguem neste momento dizerem que vocês são maravilhosos, são lindos, então não digam as palavras más, ok? Está bem? Deixem-me ver aqui que horas são. Ok, 36. Tá, então era só para ver a hora, porque eu depois entusiasmo a falar, apesar de eu ter um roteiro daquilo que eu vou falar, porque eu quero transmitir-vos o maior conhecimento dentro desta hora, acaba às vezes por não saber muito bem que tempo é que estou a tomar, ok? Então, o primeiro princípio é esse mesmo, é a vossa autocompaixão. Tá? Não chamarem nomes maus a vocês mesmos, está bem? O segundo princípio é, portanto, identificar as vossas conquistas, isto é, sempre que vocês tiverem conquistas, não sei que conquistas é que vocês tiveram, mas de certeza absoluta que já tiveram conquistas, então coloquem uma lista de conquistas, já eu consegui fazer o mestrado, eu consegui fazer aquilo, eu consegui... Coloquem uma lista das conquistas que vocês tiveram, isso vai aumentar muito a vossa autoestima, porque vocês vão perceber, ok, eu tenho valor, eu consegui conquistar aquilo, tá? E quando estiverem um bocadinho mais em baixo, vão ver essa lista, mas é importante vocês fazerem essa lista, esse é o segundo princípio. Primeiro, autocompaixão, segundo, colocar a lista. Depois aqui, das conquistas. O terceiro princípio para aumentar a autoestima é então vocês fazerem ou dizerem frases afirmativas, isto é, vocês dizem assim, dizem que são bonitos, que são bons, que conseguem, então vocês dizerem frases afirmativas para vocês mesmos. Eu aqui nas lives falo muito sobre o poder do consciente, da parte racional. Para quem sabe, portanto, quem não sabe, mas nós no nosso cérebro temos duas partes, nós temos outras, mas vou falar assim de forma muito leiga e de forma muito didática, não é leiga, mas de forma didática, porque há pessoas que não estudam o cérebro, portanto não necessitam de saber muito mais do que isso. Mas temos a parte racional, que é o que nos faz haver diferença entre nós, que nos diferencia dos animais. Se vocês repararem, por exemplo, os macacos não têm a testa para a frente como nós, portanto a parte racional fica onde? Aqui, à frente, ok? E é isso que faz nós pensarmos, olá Tiago, muito bom dia. Então, como eu estava a dizer, é isso que faz-nos pensar, portanto a parte racional, que faz nós sabermos que 1 mais 1 é 2, etc. E depois temos a parte emocional e racional, que é 95% do nosso cérebro. Então é ele que comanda a nossa vida. Mas estes 5%, quando eles sabem as coisas, eles vão ao olá, bom dia. Eles, quando sabem as coisas, eles vão ao subconsciente e vão fazer mexer esse subconsciente. Por isso é importante. Mesmo que seja 5%, estes 5% são muito importantes. E eu aqui nas lives eu falo muito para o vosso 5%, para o vosso consciente, para a vossa parte racional, ok? E então, eu basicamente, nas consultas, muito obrigada por estarem aqui, obrigada. Eu nas consultas eu trabalho imenso o subconsciente, enquanto que
na parte aqui das lives, trabalho o consciente. Muito obrigada por estarem aqui a assistir à live. Eu sei que há outras lives a acontecer, muito obrigada. E como eu estava a dizer, que uma estratégia para vocês trabalharem com o subconsciente, que é aquilo que eu faço muito nas sessões, nas consultas com os clientes, enquanto que aqui eu trago mais o trabalho para o vosso consciente, é vocês falarem em frente ao espelho frases positivas. Vocês pensam, isto é mentira, isto é mentira, isto é mentira. Vocês colocam-se à frente do espelho, portanto é uma ferramenta que eu dou aos meus clientes para trabalhar o subconsciente, por isso é que eu aqui expliquei tudo isto e eu estou-vos a dar essa ferramenta, por isso é que eu peço que vocês fiquem até ao final, porque eu acabo sempre por trazer muito conteúdo aqui nas lives, está bem? E ferramentas que vos vão ajudar. E então, vocês colocarem-se à frente do espelho e começarem a dizer frases positivas sobre vocês. Vocês estão a olhar nos vossos olhos e para o vosso... Muito obrigada pelas reações. Eu já vos tinha dito que as reações aumentam a probabilidade de eu aparecer ao vivo a outras pessoas. Muito obrigada. Então, como eu estava a dizer, vocês ao falarem ao espelho que são bonitos, que gostam de si, vocês vão achar que é mentira, mas o vosso subconsciente está a assimilar, está a assimilar, está a assimilar. E como é que o subconsciente aprende? Por alto impacto emocional ou por repetição. E ao estarem a repetir todos os dias este exercício de frases positivas em frente ao espelho, que é uma ferramenta que eu vos dou, então vocês vão aumentar a vossa autoestima. Não há outra hipótese, ok? Como eu disse até agora, eu já disse 3 princípios para aumentar a autoestima. Olá, bom dia, bom dia. Uma é terem autocompaixão, outra é então identificar, não dizerem essas frases negativas sobre vocês, de dizerem nomes. Portanto, a seguinte é, portanto, identificar as vossas conquistas, vocês fazerem uma lista de conquistas e depois, agora, a terceira, que era o que eu estava a falar, é vocês dizerem frases positivas, ok? Em frente ao espelho, eu sou bonita, eu sou linda, vocês, ou neste caso homens, que eu também tenho homens aqui a assistir-me, eu sou bonita, eu sou confiante, porque está a trabalhar o quê? O vosso subconsciente. Eu penso que ainda não trabalhei, ainda não disse muitas características do cérebro, mas eu vou trazer mais conteúdo para vocês e uma das formas de vocês enganarem o vosso cérebro é esta, ok? Enganarem o vosso subconsciente e conseguirem melhorar a vossa autoestima, porque muitas das coisas que nós não conseguimos é porque estamos cheios de crenças, o nosso subconsciente está muito sujo. Isto é uma forma de limpar o vosso subconsciente neste ramo da autoestima, está bem? Depois aqui tenho o quarto passo para aumentar a vossa autoestima, é saírem da zona de conforto. O que é isto? É vocês fazerem coisas diferentes. Porquê? Porque ao enfrentarem o desconhecido, vocês estão a melhorar a vossa autoestima, vocês estão a aumentar a vossa autoconfiança, porque vocês cada vez sabem mais. E aqui, muito por vezes, a confiança baixa é o medo do desconhecido. Será que eu consigo? Será que não consigo? E quanto mais vocês saírem da zona de conforto e experimentarem mais coisas, mais conhecimento vocês têm também sobre vós, está bem? E mais autoestima têm, mais autoconfiança, ok? Depois entramos aqui pelo quinto princípio. Eu espero que estejam a apontar, tenham um caderno e uma caneta para apontar. E o quinto princípio é o que eu comecei a falar no início da live. O início da live foi sobre o conhecimento, foi aquele exemplo da carteira, não é? Vocês deixam a carteira com uma pessoa que não conhecem? Não, vocês não vão confiar numa pessoa que não conhecem. Então, aqui eu falei no início um pouco do autoconhecimento, o quanto o autoconhecimento é importante para vocês aumentarem a vossa autoestima. E agora vou falar um pouco melhor desse tópico do autoconhecimento, desse princípio para vocês aumentarem a autoestima. Vocês, eu já disse em anteriores lives, têm uma personalidade. E essa personalidade, ela tem vários traços. Existem várias ferramentas para ver a vossa personalidade. Eu já falei do Enneagrama, quando eu falei na anterior live sobre perfeccionismo. Existem outras, existem, por exemplo, o Big Five, que é um tipo de ferramenta para analisar a personalidade. Como eu já disse, eu sou cientista, portanto eu vou para aquela que realmente tem muito valor a nível científico, que é esta do Big Five, e que eles basicamente dizem que existem 5 ramos da personalidade e que dentro desses ramos existem nuances, isto é, por exemplo, existe um ramo que é a extroversão.
Vocês já viram provavelmente pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. O que é extroversão? O que é introversão? É diferente da timidez, ok? Não tem nada a ver. Uma pessoa extrovertida é uma pessoa, ou melhor, que tem um alto grau de extroversão, é uma pessoa que consegue, ou melhor, precisa de muitos estímulos para se sentir bem, ok? Eu vou dizer extrovertida porque é como se ela tivesse um alto grau, porque as pessoas podem ter vários graus de extroversão. Então, uma pessoa que tem um alto grau de extroversão, muito obrigada pelas reações, muito obrigada. As pessoas que têm um alto grau de extroversão, elas vão sentir-se melhor se tiverem muitos estímulos, e é por isso que as pessoas extrovertidas, elas gostam muito de estar com várias pessoas, porque elas sentem que as suas energias são recarregadas. Imaginem nós como uma bateria. Eu gosto muito de analogias e é assim que eu aprendo. Eu às vezes no meu cérebro coloco vários objetos para eu aprender. Então coloquem-vos vocês como uma bateria. Se vocês forem extrovertidos, a vossa bateria vai carregar conforme vocês estão com mais pessoas, ok? Que têm mais estímulos, as vossas baterias vão carregar conforme os estímulos que vocês têm. Enquanto se vocês forem introvertidos, a vossa bateria vai carregar se vocês estiverem na paz, no silêncio, na calmaria, porque vocês não precisam de muitos estímulos para carregar essa energia. Se vocês, por exemplo, se forem introvertidos e tiverem muitos estímulos, o que é que vai acontecer? Vocês vão como se explodir, vão ficar muito cansados, muito, vão ficar, estou mesmo, por exemplo, aquelas pessoas, e acontece muito nos adolescentes, que querem ir às festas para estar no grupo e depois vêm de lá, meu Deus, parece que passou um caminhão por cima de mim, eu não gosto disso, eu não sei porque é que eu faço isto. As pessoas não se conhecem. Se elas soubessem, ok, eu sou uma pessoa introvertida, eu já percebi porque é que quando vou à festa e está tanta gente, eu fico tão sugada, fico com uma energia tão em baixo, porque há tanto estímulo para aquela pessoa que faz o efeito inverso. A pessoa, ela começa a ficar cansada devido ao stress. Ela estressa com tanto estímulo, a bateria carregou tanto, quase que explodiu, e ela chega ali no stress. Então ela fica completamente descarregada, vai logo abaixo, entendem? Então a pessoa conhecer-se e saber, ok, eu sou uma pessoa introvertida, não quer dizer que eu não vá a festas, não quer dizer que eu não vá fazer uma palestra, por exemplo, para várias pessoas, mas eu vou ter atenção que depois dessa palestra eu quero estar um momento sozinha, quero carregar as minhas energias no silêncio. Portanto, este autoconhecimento é fundamental para vocês terem uma boa autoestima, para vocês não estarem constantemente frustrados com vocês mesmos. Vocês dão-se uma avaliação, como eu disse no início, a autoestima é o quê? A avaliação que vocês dão a vocês mesmos. Vocês dão-se uma má avaliação por falta de autoconhecimento, porque eu posso dizer que saio de uma festa terrível, os meus amigos, não sei o quê, e eu simplesmente estou-me a dar uma má nota a mim mesmo porque não me conheço. E não percebo como é que eu funciono. E então, se eu perceber como é que funciona, eu vou perceber que, ok, eu posso na festa não estar tão bem, mas depois o meu desempenho a fazer um trabalho é excelente, porque eu gosto de estar ali em silêncio, ou o meu desempenho a ler um livro é excelente, porque aquele estímulo para mim é suficiente, enquanto que uma pessoa extrovertida já se sente mais na lua, já não consegue, precisa de muitos estímulos. Compreendem? A importância de nós compreendermos sobre nós. Eu aqui só trouxe um traço da personalidade de uma ferramenta. Existem várias ferramentas, como eu já expliquei, e esta é uma delas, que é o Big Five, e este é um traço. E só a importância de vocês conhecerem-se a vocês mesmos através desse traço, já é crucial para vocês aumentarem a vossa autoestima, porque vocês não se vão avaliar de forma negativa, não é? Vocês imaginem, a vossa autoestima é de 0 a 10 ou de 0 a 20 e vocês não se dão uma nota negativa a vocês mesmos porque vocês conhecem-se e sabem quem são. Então sabem, eu sou uma pessoa introvertida, como eu, introvertidas existem muita gente e eu prefiro desta forma, eu desempenho melhor desta forma, ok? Este autoconhecimento vai aumentar a vossa autoestima, ok? Este aqui era o quinto princípio que eu trazia para vocês na área da autoestima. Deixem-me ver que horas são, ok? Ainda tenho aqui algum tempinho. E então, agora vamos para o sexto princípio. Como disse, o autoconhecimento, falando agora, no que eu estava a dizer agora, é muito, muito importante. E o sexto princípio é aqui a beleza
a beleza, a aparência, não é? Para quem é empreendedor, vendedor, sabe perfeitamente o quanto é importante. Existem estudos que avaliam que a nossa aparência é importante para a atenção que nos dão. Não quer dizer que nós tejamos que estar cheios de botox, ou seja o que for, não é nada disso, é termos uma aparência cuidada, não é? É muito importante. 50% da atenção que o outro nos dá, o cliente, seja quem for, é por causa da nossa aparência, ok? E isto não quer dizer que vocês fiquem condicionados, então eu tenho que ser linda como aquela pessoa, como aquela atriz. Não é nada disso, porque o primeiro erro que as pessoas cometem, neste caso da aparência, é medirem a vossa aparência com a aparência do outro, porque somos todos diferentes, então não existe uma beleza única, existem vários tipos de beleza. E então eu aqui, este sexto princípio que falo da beleza e da aparência, é aqui para vocês entenderem a nível de... Existe muito a comparação da vossa essência. O que é a vossa essência? É tudo aquilo que eu acabei de falar, sobre personalidade, sobre quem vocês são. Todos nós temos uma essência, algo, o que temos na nossa mente, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. Tudo isso faz parte da nossa essência e isso é o que é único. Não existe ninguém como nós. Só somos pessoas únicas. Não existe uma essência igual à nossa. Existem pessoas que têm mais músculos, existem pessoas que têm menos músculos, existem diferentes tipos de belezas físicas e que dá para colocar, entre aspas, não é numa caixinha, mas temos aquele biotipo, não é? Conhecermos o nosso biotipo, sabermos, eu sou uma pessoa que tem mais curvas ou tenho tendência a ter músculo, seja o que for. Existe essa beleza externa e depois existe a interna, que é a essência, em que ninguém, apesar de haver ferramentas que vos ajudam a conhecer melhor, a terem um melhor autoconhecimento, não existe ninguém igual a vocês. Só existe uma pessoa igual a nós, que somos nós próprios, ok? E então, aqui, o primeiro erro, quando entramos na parte da beleza, da atraência, da parte física, na aparência, é as pessoas compararem a essência com a aparência do outro. O que é que isto significa? Que a pessoa, basicamente, ela compara-se aquilo que ela é por dentro àquilo que ela vê nas revistas. Ela vê uma pessoa na revista com muito musculada, por exemplo, um homem muito musculado, e a pessoa pensa assim, se eu for musculada como ele, ou então ela faz logo juízo de valor, aquela pessoa musculada deve ser muito amada, deve ter tudo o que quer, e então se eu for como ele, eu vou ficar igual, eu vou também ter tudo o que quero, eu vou ser a mesma pessoa que ele. E então existe muito este erro de compararmos a nossa essência com a beleza e com a aparência do outro, não é? E depois compara-se aonde, e por isso é que eu vim falar sobre autoestima, porque vejo que é algo que está muito em baixo nos dias de hoje, especialmente para os adolescentes, tem sido terrível, devido ao quê? Às redes sociais, devido a vários filtros, devido a uma aparência que é irreal e as pessoas estão a tentar comparar-se a ela. Mas o que eu trago aqui para hoje para vocês é a diferença entre essência e aparência, que existe muito este erro comum das pessoas, portanto, compararem a essência delas, aquilo que elas são por dentro, à aparência do outro, ok? Então, isso é o primeiro tópico que eu trago aqui para vocês acerca deste tema. Depois, lá está. Como eu estava a dizer, existe muito... Quando eu às vezes trago aqui alguma definição que eu gostava que vocês ficassem com essa definição, eu vou olhando, vou vendo, para que vocês fiquem com uma definição bonita e boa daquilo que eu quero vos dizer. Portanto, lá está, era o que eu estava a dizer, existe muito esse erro de compararmos, portanto, a nossa essência com a aparência do outro e depois muito aquela situação de, ok, eu sou uma pessoa, eu quero isto ficar muito bela por fora para calar o vazio interior. Não é possível. Às vezes, aquelas pessoas que fazem de tudo para viver de aparências, não é? Portanto, aquelas pessoas que eu tenho que ter aquele carro que é para dizer que eu sou rica, mas por dentro são pobres. Então, não existe nada externo que
cale o interior, o vazio do interior. Portanto, a pessoa pode estar muito linda por fora, muito, muito linda, mas por dentro não ser bonita. Por dentro ser uma pessoa triste, uma pessoa que tem um vazio existencial. Portanto, ela por fora, por exemplo, numa rede social como o Instagram, tem imensos seguidores, é muito linda, mas depois é uma pessoa cheia de sofrimento porque nenhum aplauso externo cala o vazio interno. Ok? Isto é muito, muito importante. Vocês entenderem que vocês têm que ser de dentro bonitas para depois, ou bonitos, para depois serem bonitos para fora. Está bem? Então, qual é que é o segredo das pessoas bonitas, atraentes? Qual é que é o segredo? Peço que me escrevam aí. Qual é que vocês acham que é o segredo de uma pessoa bonita, inteligente? Não é inteligente. Eu agora enganei-me, porque o inteligente está sempre na minha mente. Mas é uma pessoa bonita. Qual é o segredo de uma pessoa bonita, uma pessoa atraente? Digam, se vocês puderem escrever aí no chat qual é que é o segredo, qual é que vocês acham que é. E, portanto, se vocês não conseguirem escrever, não há problema, pensem, qual é que será o segredo de uma pessoa bonita? O segredo de uma pessoa bonita é colocar botox, será que é isso? Será que o segredo de uma pessoa bonita é ficar com uma cara cheia de botox? Será que é isso? Não, o segredo de uma pessoa bonita não é nada externo, é a confiança, sim. Portanto, a confiança, a gratidão é o princípio para o bem-estar, a melhorar as relações. Sem dúvida, o Tiago está aqui a contribuir imenso. Muito obrigada, sem dúvida nenhuma. A gratidão é o combustível da vida, sem dúvida, é verdade. Vocês contribuem muito aí com as vossas mensagens, muito obrigada. Então, aqui, o segredo das pessoas bonitas é terem propósito. Portanto, uma pessoa que tem propósito na vida, que dá significado àquilo que ela faz, ela é automaticamente muito mais atraente, muito mais bonita. Como eu disse, eu vou trazer sempre este lado científico, porque eu estudo imenso a parte da ciência, e existem estudos comprovados que colocam sempre grupos de pessoas, e que existe um estudo que diz que as pessoas que são mais atraentes, mais bonitas, elas têm um senso de propósito, têm um senso de significado para a vida. Isso não quer dizer que vocês têm que ser ricos para se acharem bonitos, para terem propósito. Nada disso. Podem simplesmente começar por fazer atividades que vos deem propósito. Um hobby, por exemplo. Eu já falei para empreendedores que às vezes ficam tão consumidos com o trabalho, apesar de que normalmente os empreendedores até gostam daquilo que fazem, nem sempre, mas até gostam, então já têm esse senso de propósito, mas ficam tão consumidos que acabam por se esquecer desse senso de propósito. Lá está, quem tem um porquê ultrapassa qualquer como, ter um senso de propósito, o que acontece é que eles esquecem-se de cuidar, às vezes um próprio hobby, de estar com alguém que gostam, poderá ser algo significativo para essa pessoa, ok? Então, o segredo das pessoas bonitas é terem vida com significado, tá bem? Este é o segredo das pessoas bonitas. Depois aqui vou entrar na última parte da live, que é basicamente neste quinto princípio que eu falei, que é, portanto, a beleza externa, falar-vos que vou-vos dar 5 passos neste último princípio da aparência, da beleza, ok? Para vocês cultivarem uma maior beleza dentro de vocês, seja interna como externa. E quais são esses 5 passos? O primeiro é, portanto, vocês não se compararem ao outro, que foi aquilo que eu acabei de dizer, vocês são o vosso próprio parâmetro, não é o outro que é o vosso parâmetro, vocês não podem medir, que eu queria só ver as horas, vocês não podem medir a vossa beleza, a vossa autoestima. Olá, muito obrigada, João, obrigada pela interação, agora engasguei-me, pela interação, porque vocês ao interagirem vai dar esta live a mais pessoas, o algoritmo é complicado, não é? E quando temos poucos seguidores acontece isso. E então, muito obrigada. E como eu estava a dizer, é vocês verem que vocês são o vosso próprio parâmetro e não compararem-se a outras pessoas que eles é que são o parâmetro. Isto é, vocês podem não ter o corpo mais bonito do mundo, mas podem ter um corpo melhor, certo? Vocês podem não ser iguais àquela atriz, mas podem, muito obrigada, mas podem ser uma melhor versão de si, não é? Portanto, comparar-nos a nós próprios, nós sermos cada vez uma pessoa melhor, a melhoria contínua, não é? Então,
primeiro passo para cultivar a vossa beleza é, portanto, saber que tu és o parâmetro, ok? Vocês são o vosso parâmetro e não os outros. O vosso parâmetro são vocês mesmos, não é, eu vou ser melhor que aquele, não, eu vou ser melhor que eu própria, que já fui no passado, como eu expliquei, comecei na live a falar, olá, muito bom dia, Regina, como eu comecei a falar na live, eu sinto-me orgulhosa de ter conseguido ser uma melhor versão do que eu era antes, ok? De baixa autoestima, não consegui fazer uma apresentação e agora consegui fazer isso. E depois, então, o segundo tópico é atividade física. A atividade física, sim, faz-te mais bonito ou mais bonita, ok? As pessoas podem pensar, toda a gente diz isso, mas faz mesmo, como eu disse, eu gosto de trazer estudos científicos e existe um estudo que colocou pessoas que estiveram durante meia hora a ler e outro grupo de pessoas que estiveram a fazer exercício físico intenso ou moderado durante meia hora e depois perguntaram às pessoas como é que se sentiam bonitas, se não sentiam, e as pessoas que fizeram exercício físico sentiam-se muito mais bonitas do que as que não fizeram. Portanto, sim, a atividade física faz-vos sentir mais bonitos e mais atraentes. Sem dúvida, sei aqui que o Tiago pratica muita atividade física e eu gosto de artes marciais, adoro artes marciais. Ainda não descobri, já fiz jiu-jitsu, só que eu não gostava das quedas. E eu quero entrar numa arte marcial que eu adoro, sem dúvida nenhuma. O exercício físico faz-nos sentir mais bonitos, não é? E então, quando eu às vezes fico entusiasmada, falo muito rápido, mas foi só um parênteses, está bem? E então, a atividade física é algo que vos faz sentir mais bonitos, sem dúvida nenhuma, eu já trouxe isto de forma científica, está bem? Depois, o terceiro passo para vocês sentirem-se mais bonitos é conseguirem ter focos de interesse, que foi o que eu falei há bocadinho. Portanto, vocês terem... não precisa de ser o Muay Thai é maravilhoso. Eu vou ver se há cá na minha cidade. A minha cidade é pequenina, então não sei. Eu tenho que ver. E então, como eu estava a dizer, focos de interesse é muito importante para vocês se sentirem mais atraentes, mais bonitos, porque foi aquilo que eu disse há pouco. Pessoas que têm um propósito, que veem qualidade, que veem que a vida tem propósito, elas sentem-se mais bonitas. Portanto, terem focos de interesse. Lá está, pode ser também um hobby, podem começar com um hobby, seja o que for. Depois, ter um sorriso. Uma pessoa, também está comprovado a nível científico, que sorri é mais bonita, sem dúvida. E se vocês experimentarem sorrirem, vocês ficam mais bem dispostos, vocês aumentam as vossas hormonas do bem-estar e ficam mais bem dispostos também. Então, um dia que estejam um pouco tristes e começarem a sorrir, vocês veem que ficam mais logo bem dispostos devido ao aumento dos neurotransmissores, das hormonas, como a serotonina, como por exemplo, não é? E então, mas não estou a falar só de vocês sorrirem de forma propositada, mas também vocês conseguirem aumentar o porquê de vocês sorrirem, não é? É verdade, sim, sem dúvida. Portanto, aumentar as razões para vocês sorrirem. Eu agora digo-vos aqui alguns passos, algumas ferramentas para vocês aumentarem as razões de serem felizes. E de vocês sorrirem. Uma delas é estar em contacto com a natureza. Não há nada que nos deixe mais belos, ou não há nada mais belo que a natureza. E eu hoje não vou trazer este conteúdo para vocês, porque senão ficaria muito extenso, mas está comprovado também que quando nós apreciamos algo belo, como uma paisagem, como uma geometria, por exemplo, tudo que tenha uma geometria, isto é, tudo que tenha simetria, uma geometria sagrada, por exemplo, é muito bonito aos nossos olhos, nós aumentamos o nosso bem-estar. Existe também um estudo que diz que pacientes que estão no hospital, por exemplo, dividiram um grupo de pacientes e de um lado colocaram aqueles pacientes que estavam num quarto bonito, reformado, tinha arte, e outro que aquela parte estava toda a cair aos bocados, horrível, feio. O que é que acontece? As pessoas que estavam naquele local em que estava mais bonito recuperaram-se, tiveram alta 2 dias antes das outras e levaram menos medicação para as dores do que as outras pessoas, para vocês verem quanto a beleza é importante. Portanto, contemplar a natureza é muito importante para aumentar o vosso bem-estar e vocês terem motivos para sorrir, ok? Eu dei aqui um exemplo do quanto a beleza é importante e não há nada mais bonito do que a própria natureza. A coisa mais linda é a natureza, é a vida, não é? Vermos as estrelas, vermos o céu cheio de estrelas, uma árvore, é muito lindo.
Tá? Depois existem outras formas, como por exemplo estar com amigos, estar com família, para vocês sorrirem, sentirem-se alegres. Isso vai fazer com que vocês sorriam mais e sejam mais bonitos e mais atraentes e tenham uma melhor aparência. Depois também ver programas que vocês gostem, sem dúvida, é verdade, sim. Ver programas que vocês gostem, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em ver séries de comédia, porque eu não achava piada, mas eu adorava ver séries de comédia romântica, sentia-me feliz, a minha autoestima aumentava, isto tudo para melhorar a vossa autoestima. Eu estou a ver num prisma de beleza. Eu queria fazer só 1 hora, deixa-me ver que horas são. Ok. Essa frase parece clichê, um sorriso abre as portas. Sem dúvida, muito obrigada pela vossa participação, porque é verdade, um sorriso abre as portas, sem dúvida nenhuma. Mas após a porta aberta, precisamos de tomar atenção das pessoas que entram por ela. Sem dúvida, é verdade, sem dúvida. Muito obrigada pela vossa participação, porque acrescenta sempre, porque vocês têm sempre outra visão, já ouviram outras coisas, conseguem sempre acrescentar. Todas as pessoas acrescentam muito, seja na minha vida, seja na vida de toda a gente. Muito obrigada pela vossa participação. Como eu estava a dizer, então, vocês estarem com pessoas que gostam, verem séries ou novelas ou filmes ou alguma coisa que vocês se sentem felizes, se sentem relaxados, sentem-se bem, aumenta a vossa alegria, então automaticamente o vosso sorriso aumenta e a vossa aparência melhora e a vossa autoestima melhora. É como se fosse uma escadinha, ok? E então, depois aqui o último passo para melhorarmos o nosso sorriso ou como é que nós vamos aumentar a nossa alegria de vida é fazermos coisas que nos deixam relaxados, como por exemplo um yoga, uma meditação, vai nos deixar relaxados, então nós vamos automaticamente sorrir mais, ficar tranquilo, zen, ok? Então tenho aqui outro ponto para vocês. Depois aqui, o último ponto deste deste sexto princípio da beleza é, portanto, aumentarem o vosso autocuidado. Isto é, o que é aumentar o que é vocês terem o vosso autocuidado? Não é simplesmente, eu vou aqui maquilhar. Podem maquilhar, sim, sem dúvida, para as mulheres que gostam, fazem muito bem, não tem mal nenhum, é lindo, não há problema. Mas como, por exemplo, fazerem atividade física é um autocuidado, alimentarem-se bem é um autocuidado. Para trazer aqui, eu estou mesmo a encerrar a live, porque eu não quero estender muito mais que 1 hora, porque eu sei que as pessoas têm outros afazeres, eu sei que contribuo nas pessoas, que trago conhecimento, mas não quero aqui aumentar muito mais, então estou mesmo a encerrar. Estou só aqui a encerrar este último passo de aumentarem a vossa autoestima através da beleza. Portanto, como é que vocês podem fazer? É aumentando o vosso autocuidado. E uma delas é então vocês fazerem atividade física. Eu já mostrei quantas pessoas que fazem atividade física sentem-se mais bonitas, está bem? Depois, melhorarem a vossa alimentação. E o que é que eu queria dizer aqui? Eu, quando era mais nova, eu sempre gostei muito de beleza, eu gosto, confesso que sim. E então eu tinha muitas borbulhas, pronto. E eu via vídeos no YouTube, como é que eu deixo de ter borbulhas, como é que eu faço, e quem me segue viu que eu fiz uma mesinha, que eu gosto muito de coisas naturais, então fiz com óleos essenciais, para eu colocar no sítio da borbulha. A sua alimentação é uma inspiração para mim. Muito obrigada. Como eu estava a dizer, só para fazer esta ligação, eu vi os vídeos no YouTube e uma coisa que as pessoas sempre diziam é: não podem comer coisas más, como por exemplo açúcar, pizzas, etc. Não há uma coisa mais fácil para eu me sentir bela, para eu me sentir bonita. Mas depois eu vi, não, tem que ser mesmo por aí, não há outra hipótese. Primeiro, o facto de haver uma boa alimentação vai-vos trazer muito mais saúde, não é? E o foco, para mim, é a saúde por causa do quê? Da liberdade. Portanto, o foco é a saúde para haver liberdade. Mas depois eu gosto muito de beleza e tenho mulheres a assistir-me e homens também gostam de se sentir bonitos, que automaticamente, ao terem uma boa alimentação, vocês ficam com uma pele muito mais bonita. Não há dúvidas, a minha pele ficou linda, muito mais linda desde que comecei a alimentar-me, como deve de ser. Enquanto comia coisas como fritos, etc., eu não conseguia, por mais que até pusesse cremes, pusesse coisas, não dava. Então, vocês terem uma boa alimentação melhora as vossas hormonas, vocês sentem-se mais felizes, sorriem mais, sentem-se mais bonitas e têm uma melhor autoestima, ok? É tudo uma escadinha, tudo. Depois aqui, beber água nas quantidades certas. Nossa pele precisa de muita água, nós somos 70% de água, portanto, não podemos ficar lindíssimos sem água, ok? Sem a pele toda desidratada. Depois, o desenvolvimento emocional.
termos uma boa gestão de emoções, não deixar qualquer coisa que o outro diga nos abala. É uma forma de nos sentir mais bonitos, ok? Desenvolvermos as nossas emoções. E depois aqui trago o último ponto, que é mesmo para terminar, que é a comparação. Não compararmos com os outros. Eu já falei disso anteriormente e volto a repetir. Vocês podem sim inspirar-se. Eu inspiro-me em muita gente, podem modelar, que é o que aqui a PNL fala muito, modelar os outros. Eu inspiro-me, eu modelo muita gente. Eu, por exemplo, adoro o Clóvis de Barros Filho a falar. Ele é incrível. Eu não gosto das asneiras, eu não gosto de ser asneiras, então eu não vou copiar tudo o que ele é. Claro que não. A modelação não é copiar, não é comparar. É simplesmente eu ver algumas coisas que eu gosto, eu gosto da maneira como ele fala e eu perceber o que é que eu posso tirar dali que eu gosto, para eu ser uma melhor pessoa, ter uma melhor comunicação. Eu não vou dizer as asneiras porque eu não gosto de dizer asneiras, então eu ponho aqui a minha essência, a minha personalidade, mas gosto da maneira como ele fala, a energia, adoro. E então eu vou olhar para as outras pessoas e vou me inspirar nelas, eu vou modelar alguma coisa que eu gosto para trazer para a minha personalidade e melhorar a minha essência, a minha personalidade. Porque assim, nós somos únicos, como nascemos nós somos únicos, mas podemos melhorar cada vez mais quem somos e aí podemos ter inspirações. Há quem tenha inspiração na Bíblia, por exemplo, que é uma excelente inspiração de pessoas que estão lá no livro mais sagrado, não é? Existem outro tipo de inspirações de outras pessoas que estão agora no nosso dia-a-dia. Eu agora acabei de falar de uma pessoa que eu gosto muito da comunicação dele, adoro, mas não gosto de outra parte, então eu não vou modelar essa parte. Então aqui vocês inspirarem-se em vez de compararem, ok? É a mensagem final que eu trago aqui para vocês, que é muito importante esta inspiração e não comparação, porque somos todos únicos, vocês não conseguem ser iguais a outra pessoa, até porque vocês quando se comparam, estão a comparar o vosso bastidor, a vossa parte de trás, com o palco da outra pessoa. Vocês estão numa rede social, por exemplo, e vocês veem stories, a pessoa até pode pôr 40 stories, mas nunca vai ser o dia inteiro dela. Então vocês estão a comparar esses stories, esses vídeos com o vosso bastidor. Ninguém sabe o que está dentro de vós, entendem? Então, por isso é que a comparação é tão terrível. Não comparem o vosso bastidor com o palco do outro, porque é impossível. Vocês nem sequer sabem o que é que a pessoa faz às 24 horas, entendem? Ela mostra aquilo que ela quer mostrar, está tudo bem, não é mal nenhum, mas é vocês perceberem isso, perceberem que não há essa comparação. E depois existe muito o erro de compararem o vosso início com a estrada gigante que a outra pessoa tem. A outra pessoa já está há 10 anos no mercado, seja ele qual for, e vocês estão no primeiro ano, e vocês vão se comparar, estão no primeiro ano com uma pessoa que está há 10 anos. Claro que ela já teve imensos erros, já aprendeu imenso, então lá está, trago aqui a mensagem, não se comparem com os outros, está bem? Podem se inspirar, modelarem-se, mas não se comparem com os outros. E então, têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Eu já encerrei aqui o conteúdo sobre autoestima. Tenho a certeza que irá melhorar muito a vossa autoestima se vocês aplicarem. Por favor, apliquem. Portanto, eu trago aqui 1 a 2 lives por semana, então apliquem aquilo que eu vos disse, escrevam aquilo que eu disse, os princípios para terem uma boa autoestima e apliquem isso. Dei aquela ferramenta do espelho, apliquem a ferramenta do espelho, está bem? Agora vou só falar um bocadinho do meu programa, do programa Voar, o quanto é importante as pessoas melhorarem a vossa autoestima, ou melhorarem a autoestima através de algum conhecimento que tenham. Eu aqui na live já trago muito conhecimento. Obviamente que as pessoas que estão comigo, que vêm como meus clientes, que entram para dentro do meu programa, eles conseguem ter outro tipo de resultado mais rápido, porque eu estou ali a caminhar com eles, não é? Aqui que vocês já têm resultados e a minha intenção não é poupar nada. Eu trouxe mesmo conteúdo com ferramentas, com tudo para vocês, está bem? E que eu só vou falar um pouco para quem quiser saber mais. Portanto, é o meu programa. O que é o voar? O V de vontade. Vontade, isto é, nós não conseguimos nada se não tivermos a motivação. O próprio Sr. Viktor Frankl, quem foi um psiquiatra muito conhecido no Holocausto, ele próprio diz, não existe, portanto nós temos que ter um porquê para fazermos as coisas, ter o porquê para arranjar qualquer como, não é? Nós arranjamos qualquer como se tivermos um porquê. Eu aqui, frases decoradas para mim é, valha-me Deus. Mas basicamente é isso a mensagem que ele transmite, que é termos um porquê para conseguirmos ultrapassar a
nossa vida. Portanto, a inspiração, a motivação, depois o O de objetivos, ou seja, aprenderem a desenhar um plano de ação. Às vezes as pessoas ficam perdidas porque não sabem como é que fazem, como é que não fazem, então terem ali uma meta desenhada. Depois as ações, muita gente tem a meta desenhada, o planeamento, mas depois não consegue agir porque não sabe as melhores estratégias. Aqui trago muita produtividade. E a última, o R de reprogramação. Vocês podem ter a vontade, a motivação, podem ter os objetivos muito bem desenhados e depois as estratégias todas da produtividade. Mas se vocês tiverem crenças a limitar-vos, tudo o resto não funciona, não dá. Como, por exemplo, eu falei na live anterior, um autossabotador, o perfeccionismo. Se eu tiver o perfeccionismo, eu logo não avanço. Não avanço porque tem que estar tudo perfeito. Depois, outro, a procrastinação. Portanto, vários sabotadores da vossa mente, crenças que vão fazer-vos ficar bloqueados. É basicamente o que significa o voar do meu programa. Ele está encerrado agora, está em lista de espera, portanto estou a constituir, não é uma turma, mas um conjunto de pessoas, apesar de serem sessões individuais, é preciso um acompanhamento e neste momento está parado, então se quiserem saber mais, mandem-me mensagens, está bem? Muito obrigada pela vossa presença. E deixo uma mensagem final, que é, portanto, o amor próprio não é egoísmo, é uma necessidade, está bem? É uma necessidade que todos nós temos que ter. Não existe uma vida feliz e plena sem amor próprio, sem alta autoestima, sem alta autoconfiança. Muito obrigada pela vossa presença, fico mesmo feliz, muito obrigada. E espero que tenha percebido, eu falei um pouco rápido, houve lá algumas partes que eu falei um pouco rápido. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, beijinhos, bom dia para vocês, um santo dia.